Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, vamos começar, né? Hoje a gente vai falar sobre propriedades de potência. Bom, a gente viu que a operação de potência, ela desenvolve uma multiplicação, né? É bem fácil na realidade. A questão toda é que agora a gente vai entender como funcionam as propriedades dessa potência. Ou seja, ela tem propriedades assim como a adição e a multiplicação, tá? Só que essas propriedades elas são características, são derivadas. Quer dizer que, se você entende bem as propriedades da multiplicação, você vai entender muito bem como e por que funcionam as propriedades da potência, tá bom? Se você não entende, não tem problema, volta lá, vê o videozinho e vai ficar mais fácil para você entender, tá bom? Vamos lá? Bom, primeira propriedade é chamada propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Oxe, professor, você falou da multiplicação? Pois é, ó. Então tá aqui, ó. Multiplicação de potências. Nossa, eu tô torto. De mesma base, tá? Então, o que é essa multiplicação de potências de mesma base? É quando eu tenho duas potências, vou colocar aqui assim, ó, duas potências, e elas têm as bases iguais, ou seja, a base aqui é 4 e a base aqui é 4. Lembrando que eu estou falando da base e não do expoente, tá? Eu estou falando da base. Pode acontecer dos expoentes serem iguais? Pode acontecer, tá? Mas eles não são importantes para a gente caracterizar a propriedade em si, tá? Então, se eu tiver lá 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 6, né? 4 ao cubo vezes 4 à sexta potência. O que eu vou fazer? Professor, eu tenho que abrir os dois números, né? Abrir esses dois números, multiplicar tudo e depois multiplicar os resultados. Não precisa, tá? Normalmente a gente faria isso, mas como a gente está usando uma propriedade, ou seja, a gente consegue pular um pouquinho essa parte, o que a gente pode fazer é uma coisa mais simples. Porque, ó, 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 6, o que eu estou fazendo basicamente, se eu for abrir na multiplicação, é 4 vezes, quer ver, ó? É 4 vezes 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 4. Ou seja, é o 4 9 vezes. Basicamente, o que eu tenho aqui é 4 elevado a 9. Tá? Então, o que eu posso fazer é simples. Ó, eu posso pegar as bases, repetir a base, se elas forem iguais no caso, e somar os expoentes. Então, 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 6 é 4 elevado a 3 mais 6. 3 mais 6, 9. 4 elevado a 9. Tá bom? Essa é a primeira propriedade, a multiplicação de potências de mesma base. Agora, divisão de potências de mesma base. Você fala, nossa, divisão complicou. Não complicou porque é tão simples quanto a primeira. Se na primeira a gente fazia uma adição, aqui a gente vai fazer uma subtração. Tá? O básico dessa operação é você interpretar ela. Da mesma forma como eu pego aqui, por exemplo, ó, 7 elevado a 5 divididos por 7 elevado a 2, eu teria 7 à quinta aqui e 7 ao quadrado aqui, certo? Na divisão entre elas, né, eu teria de pensar que eu tenho que diminuir. Então, eu tenho isso aqui na realidade, ó. Tá? O que eu faço nesse caso? Neste caso, basta eu repetir a base e ao invés de eu somar os expoentes, eu subtraio os expoentes. Então, 7 elevado a 5 divididos por 7 elevado ao quadrado é 7 elevado a 5 menos 2, que é igual a 7 elevado ao cubo. Tá bom? Não se esqueça, na divisão você não vai dividir os expoentes, você vai subtrair os expoentes. E as bases têm que ser o mesmo valor, ou seja, o mesmo número. Tá bom? Vamos lá? Potência de potência. Pensa o seguinte, imagina que você tem uma potência e essa potência está elevada a um outro expoente, né? Então, aqui, ó.
5/3 elevado ao quadrado. Esse aqui, ó. 5/3 elevado ao quadrado. Imaginemos isso, né? 5/3 elevado ao quadrado seria 5/3 vezes 5/3. E 5/3 é 5 vezes 5 vezes 5. Não é? E o outro 5/3 é 5 vezes 5 vezes 5. E aí eu já estou multiplicando um monte de base, que na verdade é o quê? 5 elevado a 6. Nossa, professor, toda vez eu vou ter que fazer isso. Não precisa. Quando você tiver uma potência de potência, basta você lembrar, tá, ó, de multiplicar os expoentes. Aí sim, ó, uma potência de potência, ou seja, uma potência elevada a um expoente, eu posso multiplicar os expoentes. Por quê? Na multiplicação de potências de mesma base, quando a gente viu a primeira propriedade, lá a gente somava os expoentes, era uma adição. Agora, na potência de potência, não é uma adição, tá? Eu vou multiplicar os expoentes. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 3 e tenho 2. 3 vezes 2, 6. Então, é 5 elevado a sexta, tá bom? Bem mais fácil do que parece, né? As propriedades são simples, elas estão ali para facilitar a conta, para você não ficar muito tempo parado ali, pensando no que fazer ou como abordar a conta, porque ela já te dá uma solução meio que imediata, tá bom? Galerinha, um abraço para vocês, tudo de maravilhoso e até a próxima.